Bom, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Guilherme e hoje a gente vai fazer a última aula 3, tudo bem? E antes de começar propriamente a nossa aula, que vai ser bem rápida na verdade, eu queria que vocês dessem uma olhada na apostila 1, que já está no Drive, da aula 3, na apostila de teoria, na página 148 e 149. Essas duas páginas são importantes porque elas trazem alguns conceitos que eu não vou falar aqui na aula, mas que elas têm relações com outros vestibulares e principalmente o Enem, tá? Por quê? Porque na página 148, a apostila fala um pouquinho de aplicações no cotidiano. Então, por exemplo, como que essa parte da matéria de razão proporcional e teorema de Tales se relaciona, por exemplo, com o quadro da Mona Lisa, se relaciona, por exemplo, com buracos negros, né, ou galáxias, se relaciona, por exemplo, com pirâmides do Egito, tá? Inclusive tem até um exercício aqui que é interessante que vocês deem uma olhada, que ele faz várias relações com isso também, tá? E na página 149 tem uma outra parte também muito importante, que é a de interdisciplinaridade, que traz a relação desse tópico, tá, com outras matérias. Aqui especificamente ele vai falar um pouquinho da história antiga, né, da Grécia Antiga, e qual relação que isso pode ter com essa parte da matéria de matemática, né, de razão proporcional, junto com a história, que pode cair no vestibular, tá? Já caiu algumas vezes e pode sempre cair, né? Eu sempre digo para os meus alunos que o vestibular está um pouco, sim, tem criatividade, mas basicamente eles fazem mais do mesmo, né? Eles pegam questões que eles já utilizaram, conceitos que eles já utilizaram, remodelam ali, mudam as palavras, mudam os números, às vezes criam algo novo e fazem disso um novo exercício. Mas se vocês fizerem vários exercícios, vão ver que isso vai se repetindo. Então, basicamente, mudam os números, mudam as figuras, mudam os triângulos, mas os conceitos são os mesmos. Tudo bem? Bom, o que eu quero falar aqui para vocês hoje é sobre a página 150, que ele faz um resumo, tá? Então, eu vou chamar de mapa mental, por quê? Porque mapa mental geralmente ele é mais usado. Então, se vocês procurarem na internet, existem vários tipos de mapas mentais, tá? Então, é importante que vocês escolham o melhor jeito para vocês, o melhor método, e façam mapas mentais, não só de matemática, mas de todas as matérias. Então, sempre quando vocês acabarem algum tópico, façam um mapa mental, tá? Porque esse mapa mental vai ajudar muito vocês depois quando vocês fizerem a revisão, precisarem voltar nos conceitos, não lerem toda a teoria de novo. Por exemplo, os meus vídeos, depois que vocês visualizarem todos, vocês podem voltar e verem, às vezes, só o último vídeo, que geralmente meu último vídeo de cada uma das aulas vai ser um resumo. Tudo bem? Bom, então, o mapa mental que eu quero fazer com vocês, eu quero falar primeiro do, é, de uma palavrinha chamada razão, tá? Vou colocar aqui de preto. Razão. Por quê? Porque é importante que vocês fixem que sempre quando aparecer a palavra razão, ele quer dizer divisão. Tudo bem? Razão. Então é divisão. E proporcional. Não. Ficou um pouco feio aqui, né? Mas é isso. Proporcional, tá? Que significa equivalente, né? Equivalente ou igual. Né? Equivale, é igual. São sinônimos. Tudo bem? E aqui a gente vai trazer um exemplo. Tá? Exemplo. Se a gente tiver algumas retas, né? Eu vou trazer aqui as retas. A apostila não traz, mas eu vou trazer porque eu acho que fica um pouco mais simples para a gente poder visualizar. A, B, C, tá? E P, Q, R. Então aqui lembrem, a gente pode falar que o segmento AB dividido pelo segmento BC vai ser igual ao segmento PQ dividido pelo segmento QR. Tá?
Isso aqui é a razão proporcional. Se por acaso o AB e o BC forem iguais, vai dar 1 e o PQR também vai dar 1, tá? E a gente pode falar também que, por exemplo, o AC, a gente pode fazer várias relações aqui, tá? Mas o AC dividido pelo BC vai ser igual ao PR dividido pelo QR, tá? Então assim, a partir do momento que a gente pegar as mesmas relações dos dois lados, a gente sempre vai ter uma razão proporcional. Então, ó, o AC dividido pelo BC e o PR dividido pelo QR. Tudo bem? A apostila coloca com alguns números, então deem uma olhada lá também, que é bem importante com números, mas para deixar um pouco mais genérico, prefiro colocar dessa forma, tá? E também uma outra coisa que eu quero que vocês lembrem é esses conceitos aqui, né? Do Teorema de Tales. E também da bissetriz. Né? Esse aqui a gente pode falar que é o Teorema de Tales, né? E aqui eu vou falar um pouco da bissetriz interna. Tá? A bissetriz interna, então, eu quero que vocês lembrem, tá? Vou fazer um triângulo aqui um pouco exagerado. Tá? A bissetriz nada mais é do que uma reta que divide o ângulo da onde ela sai em 2. Então, dividiu esse ângulo aqui em 2, ó. Tudo bem? É que eu posso falar que é x e x. Fiz pequenininho assim por quê? Porque eu quero que vocês enxerguem o prolongamento dessa reta, ó. Vamos prolongar ela aqui, tá? De novo, tá um pouco torto, tá, pessoal? Mas é uma reta. E a gente vai fazer uma paralela aqui, ó, ela. Opa! Que vai até lá em cima, encontra e cruza. Onde as retas se cruzarem, a gente vai marcar um ponto E, tá? Só para marcar aqui o ponto A, aqui é o ponto B e aqui é o ponto C. E aí, se a gente lembrar das outras aulas que a gente teve, né? A gente tem duas retas paralelas, a gente tem uma reta que corta elas, transversal. Então, pelos ângulos alternos, né? Internos, a gente tem até o Z do Zorro aqui, que fica difícil para ver, mas tem um Z do Zorro aqui. Então, esse ângulo aqui também vai valer x. E fazendo os cálculos aqui, que eu não vou mostrar agora, que eu já mostrei nas outras aulas, tá? Esse ângulo também vai valer x. Ou seja, a gente tem aqui, ó, que esse lado é igual a esse lado, tá vendo? Ó, esse lado AC é igual a esse lado AE. E daí a gente pode escrever também um teorema de Tales de razão proporcional aqui, ó. Porque a gente vai falar aqui, ó, a gente tem um triângulo aqui. Então, AB sobre BC, desculpa, a gente tem um ponto P aqui, ó, sobre PB, BP, né? Vai ser igual a razão de AE sobre PC. Ou também vai ser igual a... Tá vendo que eu falei que esse lado aqui, ó, AE, mas esse lado AE, ele é isósceles a esse lado AE, ó, esse lado AC, desculpa. Por quê? Porque os ângulos são iguais. Se os ângulos são iguais, os lados são iguais. Então, o AE também pode ser o AC. E aí continuo com o PC. Tudo bem? Essa relação também é importante que vocês levem e façam para poder fazer os exercícios tranquilamente, tá? Então, igual eu falei, pensem que esse aqui é o triângulo 1 e esse aqui é o triângulo 2. Então, vai ser o lado do triângulo 1 e o outro lado do triângulo 1, esquece a bissetriz, igual ao outro lado do triângulo 1 dividido pelo outro lado do triângulo 2. Desculpa, do triângulo 2, né, sobre o outro lado do triângulo 2. Tudo bem? Simples assim, ó. AB, BP e AC
PC ou CP, tanto faz. Tá, é importante que eu só posso fazer essa relação quando a gente tiver a bissetriz cortando esses dois triângulos. Aqui, ó, aqui não vão ser iguais, o BP e o PC não vão ser iguais, então a bissetriz não vai ser necessariamente o ponto médio, pode ser, pode, mas aqui a gente está falando que, teoricamente, a gente não sabe quanto é, então pode ser que não seja. Tá? O importante é uma bissetriz, divide o ângulo em dois e a gente forma dois triângulos. Tudo bem? Bom, então era isso, tá? Essa aula vai ser bem rápida mesmo, só para a gente poder fazer uma revisão dos conceitos. E é isso, pessoal. Espero que vocês estejam bem, estudando bastante, a família de vocês esteja bem. Tá? A gente está passando por um momento muito difícil. Igual eu comentei, eu tive um problema de saúde, né? Eu tive um torcicolo muito forte, não conseguia nem sair da cama direito, e por isso que eu tive que cancelar a live da nossa aula 2. Mas na próxima sexta-feira eu vou fazer a live da aula 2 e no sábado a live da aula 3. Tá? Já tem a lista do Descomplica, da aula 2 também, então tentem fazer. Às vezes vão ter alguns conceitos que vocês não vão, às vezes, né, vocês já deveriam saber, mas se vocês não souberem, tudo bem, que às vezes é um pouco mais avançado nos exercícios do Descomplica, então às vezes vocês não conseguem fazer, não desenvolvem muito bem, não entendem, têm dúvidas, podem me procurar, podem procurar a professora, né, a monitora Vitória ou o professor Richard, para a gente poder tirar as dúvidas de vocês. Mas não se preocupem, tá? Se vocês não conseguirem fazer agora, não tem problema. Eu também não conseguia fazer todos. Eu fazia 1 ou 2, máximo 3. Os outros eu tinha dúvida, não lembrava. Tinha um conceito mais na frente que eu não conseguia, não sabia, então eu não conseguia fazer. Não tem problema, tá? Deixem de lado. Continuem vendo as aulas teóricas. Façam os exercícios da apostila. Principalmente os primeiros, tá? Os primeiros 10. É importante que vocês façam eles, porque eles têm uma relação direta com o conteúdo. Então, basicamente, é a aplicação do conteúdo com um raciocínio ou outro a mais. Tá? Então, é bem simples. Então, tentem fazer, tá? Que geralmente são exercícios de aprendizagem. E a lista, e depois tem outros 10 exercícios, né? Que são os de fixação, que são um pouco mais complexos, mas também não é nada do outro mundo, não, tá? Geralmente vocês conseguem fazer também. Se não conseguir, tudo bem. E o Descomplica, né? É um a mais para vocês tentarem fazer. Eu peço que vocês tentem fazer, porque conta até como um tipo de presença para a coordenação. Mas é isso, tá, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, espero que esteja ajudando vocês nessas aulas. Sei que não é fácil, sei que é muito difícil, eu também estou tendo muitas dificuldades. Mas fiquem bem, fiquem em casa, tranquilos, se programem, façam um cronograma certinho das aulas, dá tempo, pessoal, dá tempo. A gente tem muitos meses até o vestibular. Se a gente separar aí um pouquinho de cada mês para poder focar nas matérias, a gente consegue fazer, tá bom? Então, pessoal, boa semana para vocês, tudo de bom, saúde, sucesso, estudem bastante e até mais. Um abraço, tchau, tchau.